Caiu o superávit primário do governo. O volume economizado pelo governo para pagar os juros da dívida caiu 28% em junho para 1,3 bilhão. Foi o pior resultado para o mês desde 2010. Com isso, o resultado primário do primeiro bimestre também ficou abaixo do registrado na primeira metade do ano passado. Nos primeiros 6 meses deste ano, o governo central, formado pelo Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, economizou 48 bilhões, 14% a menos do que no mesmo período de 2011. Apesar da queda, o governo conseguiu cumprir, no primeiro semestre, praticamente 50% da meta de superávit primário para o ano, que é uma meta aí de 96 bilhões de reais. Isso ocorreu devido aos bons resultados registrados nos primeiros meses de 2012. Até abril, o resultado primário do ano já chegava a 45 bilhões e superava o volume economizado no mesmo período de 2011. A queda do superávit em junho, ela foi reflexo de uma retração de quase 2% na receita total e de uma alta de 6% no conjunto das despesas. No semestre, a receita cresceu 8,7%, mas num ritmo menor que os gastos, 12,5%. O crescimento menor da arrecadação do governo se deve à desaceleração da economia, o que reduziu o recolhimento de impostos sobre a lucratividade das empresas e sobre a produção industrial. Além disso, o governo tem abrido mão de receita, concedendo desonerações para alguns setores, como o automotivo, por exemplo, com o objetivo de tentar estimular a recuperação da atividade. No acumulado em 12 meses, o superávit primário em relação ao PIB caiu 2%. Explicando agora ao economês o que é superávit primário. É o quanto da receita o governo consegue economizar após o pagamento das suas despesas, sem considerar os gastos com os juros da dívida. Como o governo precisa primeiro reduzir a proporção da dívida pública em relação ao PIB, essa economia de receita tem sido usada para pagar os juros desses débitos, de modo a impedir o seu maior crescimento e sinalizar ao mercado que haverá recursos suficientes para honrá-los no futuro. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem mantido uma política de superávit, altos inclusive, quando comparados aos resultados obtidos pela maioria dos outros países. O consumidor e as redes sociais. Informações negativas divulgadas nas redes sociais podem significar um estrago para as marcas das empresas. A conclusão é da pesquisa Empresas e Consumidores nas Redes Sociais, que concluiu que 22,4% dos consumidores levam em consideração as opiniões expressas por outros internautas na hora de optar por um produto ou um serviço. As questões mais apontadas como desfavoráveis foram ações invasivas por parte das empresas, mau atendimento, propaganda enganosa, falta de ética e preços abusivos. Essa análise foi realizada pela agência Jeffrey Group em parceria com o Instituto IdeaFix, durante a 5ª edição do Campus Party, realizado em fevereiro agora, e ouviu 500 pessoas. Ainda segundo esse estudo, 73% dos usuários das redes sociais seguem os perfis das marcas, enquanto 23% não o fazem. Entre as ações que mais atraem na web estão promoções, a boa propaganda, os descontos, as informações sobre os detalhes dos produtos, a relação custo-benefício, a sustentabilidade, o bom atendimento aos clientes, o oferecimento de brindes e prêmios, a qualidade, a interação, tá? E relatos positivos de outros consumidores.
Muito bem, nós vemos então que cuidar da rede social é realmente bastante importante, porque ela tem um papel extremamente importante nas decisões dos consumidores com relação à compra dos seus produtos e dos seus serviços. Neste terceiro bloco, nós vamos responder perguntas dos nossos telespectadores que são enviados através do e-mail tv@unipar.br. A pergunta escolhida de hoje é a seguinte: vale a pena fazer quitação antecipada do financiamento para se obter desconto? Bom, o abatimento no pagamento antecipado, feito em bancos, lojas ou financeiras, ele é obrigatório. O direito é o abatimento proporcional aos juros e demais acréscimos legais aplicados aos contratos. Isso significa que o devedor somente paga pelos encargos que usou durante o prazo do financiamento. Mas não é uma tarefa fácil obter esse direito. Por isso, o consumidor precisa ficar de olho e, se for o caso, recorrer às entidades de defesa do consumidor ou até à justiça. Vale a pena fazer a quitação de uma prestação, um financiamento que você tem, se por acaso você tem aí um dinheiro extra ou se você consegue para isso um empréstimo a juros menores ou mais baixos do que o contrato que você tem em andamento. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.